Bem, após décadas de tensão entre as Coreias, a Coreia do Norte lança mísseis em direção a ilhas da Coreia do Sul e intensifica essa tensão e os conflitos globais, né, pessoal? A gente está vendo aí o Israel contra Hamas, Ucrânia e Rússia, tensões em Essequibo, e na Ásia também se levanta um questionamento sobre uma possível guerra, e a gente vai saber sobre isso aqui no Plantão do Meteoro. Não estou sozinho, estou com Mrs. Daiane Oliveira, diretamente de Salvador. Como está, Daiane? Tudo certo? Notícia complicada, estamos, né, na tensão, mas aqui seguimos vivos, né, respirando. Exatamente, vivos, respirando, sobrevivemos e sim, está tudo certinho por aqui. E é isso, né? A gente tem pouquíssimas guerras acontecendo ativas no mundo, então resolveram pensar em tensionar ainda mais o conflito entre essas nações, né? Então, a gente tem aí no Oriente Médio, a gente já vem acompanhando os conflitos no Oriente Médio, na Ásia, no continente africano, mas essa da Ásia, né, das Coreias, é extremamente mais delicada, porque nesta noite surgiu justamente a Coreia do Norte, ela lançou cerca de 200 mísseis contra a Coreia do Sul, isso numa região de alto mar, mas é uma região próxima a duas ilhas da Coreia do Sul. Houve evacuação das cidades, então é uma tensão um pouco maior e é uma declaração, sim, de guerra. A Coreia do Sul é uma potência militar, nós sabemos disso, e ela também sabe disso. Então, uma das formas da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, perdão, de tensionar e conseguir dialogar com o Ocidente é justamente fazendo isso, mostrando seu poder bélico para conseguir ali barganhar alguma coisa. Mas há alguns anos que a gente não vê um poder tão forte sendo demonstrado. Então, neste momento de guerras entre outras nações, é extremamente tenso. A gente fica analisando o que isso pode refletir tanto na economia quanto a política mesmo da Coreia do Sul e os outros envolvidos. Por quê? A gente já traz aí uma notícia, né, da CNN, que é justamente que a Coreia do Norte enviou mísseis balísticos para a Rússia usar contra a Ucrânia. Isso que está dizendo são os Estados Unidos, que resolveu dizer isso justamente ontem, e aumento dessa escalada de violência, né, de uma tensão maior, eles resolvem lançar essa informação, que é extremamente preocupante. Como se também não fosse o caso deles, né? Falando que a Coreia, com certeza, dá um peso diferente, né? No fato da Coreia estar dando armamento para a Rússia, mas não falam né, como se não fosse a mesma coisa que eles fazem com a Ucrânia, né? Eles e, enfim, a Europa como um todo, né? Da França, da Alemanha e tudo mais, né? Exatamente, Ucrânia, todo o apoio a Israel. Recentemente, inclusive, os Estados Unidos também acusou a África do Sul de oferecer poder bélico para a Rússia. E é isso, né? Eles pensam em todo mundo, eles olham em todo mundo, mas eles não analisam, por exemplo, o que eles fazem, né? Mas é o imperialismo que conta, Uhum. né? E aí a Normal. gente tem, por exemplo, um vídeo que exatamente super normal que eles fazem. E a gente tem um vídeo que traz justamente essa tensão, é uma notícia que traz essa tensão entre as duas Coreias. Vamos assistir um pedacinho, porque aí dá para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo. Coreias, a situação é muito tensa. A Coreia do Sul ordenou que os civis se afastem da região costeira depois de disparos que foram feitos pelos norte-coreanos. A Coreia do Norte disparou mais de 200 tiros em quase 2 horas na costa oeste, segundo os militares sul-coreanos, que classificam o ataque como um ato provocativo. Não é inédito que a Coreia do Norte atire bombas nessa área, mas os tiros, obviamente, aumentam as tensões. Por quê? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte recuaram recentemente no acordo militar de criação de confiança e Kim Jong-un rejeitou publicamente uma reconciliação. Kim Jong-un, inclusive, cobra uma produção maior de lançadores de mísseis na Coreia do Norte. A mídia estatal do país diz que o Kim Jong-un até visitou uma fábrica de armamentos e discutiu estratégias para o uso do arsenal. Washington acusava Pyongyang há meses de fornecer equipamentos militares para a Rússia em troca de apoio técnico para ajudar a Coreia do Norte a avançar suas capacidades militares. É um assunto que a gente também vai monitorar. Daqui a pouquinho o Américo Martins vai conversar com a gente, entender o que está acontecendo nessa região do mundo e também trazer essa conexão sobre o que está acontecendo na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, com a guerra na Ucrânia. Complicado. É isso aí, né?
Bastante. E essa relação entre as guerras é que é bastante interessante do mundo Uhum, inteiro se perguntar o que é que está acontecendo, né? Quem apoia quem? E aí a gente percebe, né? O Sul apoiado pelos Estados Unidos, que inclusive durante toda a guerra entre as Coreias e os Estados Unidos apoiou a Coreia do Sul, e inclusive foi um grande fator para a Coreia do Sul não perder todo o seu território, porque a Coreia do Norte sempre foi muito mais forte belicamente, pelo menos na época, e os Estados Unidos impediu essa invasão. E a Coreia do Norte, que segue um regime fechado, um regime comunista, um regime que né, todo mundo adora chamar de ditatorial, mas pouca gente tem acesso ao que realmente acontece na Coreia do Norte, justamente por ser um país fechado, um país que só uhum, temos acesso às informações pela mídia estatal. Então, é mais delicado entender o que acontece no Norte, né? Então, o que a gente pode dizer no momento é que se o Kim Jong-un quisesse realmente bombardear o Sul, ele teria bombardeado. Ele possivelmente não está querendo começar uma guerra, ele quer tensionar esse uhum, espaço. E para que esse tensionamento de espaço? Para ser ouvido em um momento que o mundo se voltou para outras regiões, né? O mundo uhum. está voltado para a Rússia, para a Ucrânia, inclusive o mundo não está voltado para o Sudão, para a Somália, para o Iêmen, para a Nigéria, para a Síria. O mundo está voltado para alguns conflitos específicos, outros Uhum. conflitos em guerra, principalmente no continente africano, são ignorados completamente, né? Completamente É importante a ignorados. gente Sem dúvida, né? Tipo, usar. o foco ele tem o porquê. E é importante também a gente lembrar que esses conflitos eles não se dão só belicamente falando, né? Não só militarmente, né? Mas econômica e politicamente também, né? Então a gente vê economias sendo destruídas para que se mantenha, né, certas hegemonias coloniais e neocoloniais, né? Essa subversão cultural, né, essa subversão político-cultural de hoje em dia, assim, ela leva a gente sempre mais pro lado que a gente quer ir e leva a gente um passo a mais. Então, no caso do Brasil, que por mais que seja um país conservador dentro da sua própria cabeça, né? Fora a gente é um pouquinho diferente, né? Mas dentro da nossa cabeça é totalmente conservador. Queria dar um passo à direita, acabou tropeçando e caindo de cabeça lá na extrema direita, né? Então, você veja o Milei agora, ultraliberal na Argentina, todo o desgaste no grande tripé econômico da Sul-América, né, que é Brasil, Venezuela e Argentina, né, deixando dois países já na miséria, né, a gente sendo grande, conseguindo se segurar de alguma forma, mas isso também se dá em termos econômicos com a OCDE e com o BRICS, né? Então não é à toa que vem esse papo pra cima da África do Sul, do nada ali e tal. Não é do nada, né? É porque faz parte do BRICS, né? Então essas disputas estão acontecendo em várias esferas no mundo inteiro e é difícil pra gente acompanhar tudo ao mesmo tempo, né, Dai? Bastante. Inclusive, na Coreia do Sul, recentemente, a gente tem um líder que é um líder conservador. E nesta semana, a gente acompanhou aí que o líder da esquerda, né, o líder que era o outro candidato da esquerda, inclusive foi esfaqueado. A gente tem um vídeo Vamos ver. que a gente vai trazer aí. Sofreu um atentado. É exatamente para a gente entender essas tensões que estão acontecendo dentro e fora desse cenário, né? Uhum. O líder opositor sul-coreano Lee Jae-myung foi esfaqueado nesta terça-feira enquanto conversava com jornalistas na cidade portuária de Busan. Segundo a agência de notícias Yonhap, Lee caminhava em meio a uma multidão de jornalistas após visitar o local que vai abrigar um novo aeroporto, quando um homem abriu caminho e se atirou sobre ele, atingindo-o no pescoço. Uma testemunha afirmou que o agressor, que foi preso em seguida, se aproximou e pediu um autógrafo ao político antes de atingi-lo. Lee foi socorrido consciente e levado ao hospital. Líder do Partido Democrata de esquerda, Lee perdeu para o conservador Yoon Suk-yeol as disputadas eleições presidenciais de 2022. Yoon se disse profundamente preocupado com a segurança de Lee Jae-myung após saber do ataque. O presidente afirmou ainda que a sociedade nunca deve tolerar este tipo de ato de violência sob nenhuma circunstância. Ex-operário infantil que sofreu um acidente de trabalho na adolescência após abandonar os estudos, Lee ascendeu ao estrelato político em parte graças à sua história de superação, de menino pobre a homem bem-sucedido. Pesquisas de opinião recentes apontam que ele se mantém como um candidato forte à presidência, apesar de enfrentar denúncias de corrupção.
inteiro, sempre os líderes de esquerda são apontados como corruptos, né? Sempre que surge um avanço também da bancada da esquerda, existe essa ideia de, é corrupto, que também é uma pauta, não, estratégia de outros grupos, outros líderes, que a gente pode estudar aí, né, no processo político do avanço do mundo, né? Mas o que é interessante nessa notícia é a gente pode compreender que politicamente nas Coreias, né, na Coreia do Sul, também existe uma tensão muito grande entre a esquerda e a direita e o avanço do conservadorismo no mundo inteiro. A gente precisa ficar de olho no que está acontecendo. Inclusive nessa violência, nesse não aceitar, né, do opositor da democracia, perdão. É complicado, cara, porque, tipo, a gente não sei, eu não sei, né, sobre a atuação, né, da esquerda coreana e tudo mais, se ela se alinha, né, enfim, aos nossos valores e tudo mais, enfim, né, tipo, politicamente falando, né, esses países são ultra plurais, né, também, então, tipo, né, tem cada um o seu lance, mas é muito complicado quando a democracia é atingida, assim, globalmente falando, né? Tipo assim, pô, cara, um atentado desse ele é simbólico. E os símbolos eles são mais perigosos do que às vezes as ações, né? O que eles simbolizam ainda são às vezes mais perigosos, né? Então, eu acho que a tensão das Coreias, ela tem esse quinhão a mais, parece, né? Tanto quanto o Oriente Médio, ela parece que é algo contornado por uma linha muito tênue, está sendo contornado esse problema e que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Não é à toa que a atuação da Coreia do Norte dentro do grande palco da política internacional, ela se dá nesses momentos. Ela não se dá em nenhum outro momento, quase, né? Você só vê nesses momentos, só vê intenções bélicas em relações geopolíticas ali asiáticas que são complicadas por si só. Ainda mais aí, né, dentro de uma década fértil, né, para esse tipo enfim, né, de resolução, né, que é a guerra a pior delas, né. Exatamente, o que a gente percebe é o aumento da intolerância, da violência e que as nações elas não vão mais conversar. A gente espera que conversem, né? Vamos acompanhar aí essa tensão que está acontecendo, tanto internamente quanto em toda a Ásia, mas o que a gente pode esperar aí é de fato que essas tensões se aumentem, né? Ou se não, precisem de outros países para mediar essa conversa entre os dois. Tá Esperar certo. que não aconteça mais nada. Pois é, pessoal, respiremos, porque quem quer a solução está sempre em maioria. Esse foi o Plantão do Meteoro, estive com Daiane Oliveira. Dai, mais alguma consideração? Não, agradeço e vamos acompanhar tudo que está acontecendo. Muito obrigado, companheira. Tamo junto. Eu sou o Vitor Salmazo. Esse foi o Plantão do Meteoro. A gente volta na próxima oportunidade, né, cara? Dá uma olhada aqui em Hugo Guahiro, em Daiane Oliveira. E já sabe, nunca transe com golpista e siga aqui com o Plantão do Meteoro.